Se eu dissesse para você que o campo de batalha mais intenso entre Israel e Irã hoje não tem tanques, não tem jatos, não tem mísseis, apenas servidores, cabos e algumas salas muito silenciosas com pessoas que não dão entrevistas. Pode parecer que estou sendo metafórico, mas não estou. Porque Israel construiu não uma, mas duas cúpulas de ferro. Uma é a cúpula de ferro que todo mundo conhece, com os interceptores nos céus que interceptam foguetes que são abatidos sobre as cidades. Mas existe uma segunda cúpula de ferro. Ela não explode, não ilumina a noite e nunca aparece no noticiário da noite. É a cúpula de ferro digital. E no início de 2026, essa segunda cúpula de ferro pode estar fazendo mais trabalho do que qualquer um imagina. Porque ela está interceptando ameaças muito antes de elas virarem manchetes. Não há sirenes de ataque aéreo, não há imagens dramáticas, nem música heróica crescendo ao fundo. São apenas pessoas e toques no teclado. E sabe de uma coisa? Aqui está a ironia. O sistema de defesa mais eficaz de Israel pode ser justamente aquele que você nunca vê, nunca ouve falar e nunca entende completamente. Porque no momento em que ele é explicado publicamente, algo já deu muito errado. Sou Deron Spielman, bem-vindo de volta ao True East. Por décadas, o conflito entre Israel e Irã tem sido descrito em uma linguagem muito familiar. Mísseis, representantes, centrífugas nucleares, linhas vermelhas e discursos nas Nações Unidas que soam urgentes, mas não mudam absolutamente nada. Mas, sabe, paralelamente a tudo isso, há outra guerra. Esta guerra não visa destruir prédios, mas interromper o pensamento dos inimigos de Israel. A defesa cibernética não cria imagens de vitória, ela cria incerteza, e é a incerteza que é devastadora para os regimes que dependem de hierarquia rígida, comando central e disciplina ideológica. Por isso, Israel não entrou por acaso na guerra cibernética. Na verdade, desde o início dos anos 2000, Israel construiu deliberadamente duas camadas de defesa, uma física e uma digital. Ambas foram feitas para o mesmo propósito: impedir as ameaças antes que os civis paguem o preço. A Cúpula de Política Internacional JNS 2026 acontecerá de 15 a 17 de abril, mais uma vez, no Waldorf Astoria, em Jerusalém. Eu estarei lá e realmente espero que você também se junte a nós. Você pode visitar joinsummit.org para se inscrever e ver a lista de palestrantes. Este ano, o grupo está excepcional. Estou ansioso para encontrar você em Jerusalém neste mês de abril. De acordo com fontes estrangeiras, a primeira prova de que possivelmente isso era teoria veio muito antes das manchetes de hoje. Na verdade, isso aconteceu no Irã, em 2009, engenheiros trabalhando na instalação nuclear de Natanz, no Irã. Sim, essa é a mesma instalação nuclear que Israel e os Estados Unidos bombardearam há apenas alguns meses. Pesquisadores lá começaram a perceber algo muito estranho. As centrífugas começaram a falhar, depois mais falharam, então centenas falharam, mas as telas diziam que estava tudo bem. As rotações das centrífugas estavam normais, temperaturas estáveis e sem alarmes. O que eles não sabiam era que um verme havia entrado no sistema deles. Não um malware que destruía arquivos, mas um verme que mentia. Ele fornecia dados falsos aos operadores iranianos. Enquanto alterava silenciosamente as velocidades das centrífugas, levando-as um pouco além do limite, muitas vezes o suficiente para causar destruição física, as máquinas começaram a se destruir enquanto os engenheiros confiavam nos números que viam na frente deles. Agora, isso não era sabotagem no sentido tradicional, era engano transformado em arma. Chamado de Stuxnet, ele não bombardeou o programa nuclear do Irã, ele convenceu o Irã a se sabotar. Segundo reportagens do The New York Times, Washington Post e confirmação de empresas de cibersegurança. O Worm, que possivelmente foi desenvolvido pelos Estados Unidos e Israel, explorou várias vulnerabilidades de dia zero, que são falhas de segurança desconhecidas até mesmo pelos engenheiros do sistema. Na época, construir algo assim levava anos e exigia recursos enormes, tanto que os pesquisadores concluíram que apenas um agente estatal poderia arcar com isso. E isso importa porque a guerra cibernética nesse nível não é oportunista, ela é estratégica. O que levanta a pergunta óbvia: por que isso foi implantado justamente no Irã? Ou seja, existem outros regimes hostis por aí, como a Coreia do Norte, a Rússia e a China.
Mas precisamos entender desde o início. O Irã é diferente porque busca abertamente a destruição de outro Estado. E se o Irã cruzar o limiar nuclear, isso não para no Irã. Turquia, Arábia Saudita, Egito, até mesmo possivelmente os Emirados Árabes Unidos, um Oriente Médio com múltiplos atores nucleares, não é um cenário de Guerra Fria, é um caos absoluto. Ao contrário de outras rivalidades nucleares, a doutrina do Irã não é sobre estabilidade, é ideológica, e ideologia misturada com armas nucleares não serve para dissuadir, ela aumenta a escalada. É por isso que Israel vê o Irã não como uma ameaça entre muitas, mas como a ameaça central. Desde o Stuxnet, a guerra cibernética deixou de ser algo excepcional e se tornou permanente, e o campo de batalha explodiu em escala em apenas 2 dias. Hoje, o mundo produz tanta informação quanto produziu desde o início da civilização até 2003. Em 2019, quase metade das casas na Terra tinha um computador. Em 2021, 2 anos depois, havia cerca de 15 bilhões de celulares no mundo todo. Em 2022, mais de 26 bilhões de dispositivos estavam conectados à internet. Cada um desses dispositivos é progresso, e cada um também é um ponto de entrada em potencial. A guerra cibernética não exige divisões ou esquadrões aéreos, mas sim acesso. Por isso, atores não estatais a adotaram, principalmente os que perdem no campo de batalha. Agora isso nos leva ao Hezbollah. O Hezbollah não inventou a guerra cibernética, mas a profissionalizou como um proxy. Assim como o Hezbollah é um proxy físico do Irã, o Hezbollah também é um proxy digital do Irã. Antes mesmo das perdas no campo de batalha, o Hezbollah criou a unidade cibernética Cedar. Cedar não é um grupo solto de hackers, é estruturado, treinado, financiado e dirigido pelo Irã. Sua sede opera a partir de Dahi, no sul do Líbano. A missão do Cedar não é causar perturbação aleatória, é assédio estratégico, roubo de dados e pressão psicológica. Após os ataques de Israel em 2024 que dizimaram os comandantes e estoques de armas do Hezbollah, o Cedar não recuou. Ele se expandiu após a operação de busca por pagers e comunicações de Israel em setembro de 2024 que matou, mutilou e incapacitou um grande número de operativos do Hezbollah. O orçamento do Cedar teria crescido centenas de por cento. De acordo com especialistas libaneses em cibersegurança, mais de 300 hackers agora operam lá, pagos diretamente pelo Irã. Isso não foi uma improvisação, foi uma adaptação. Hezbollah mudou de foguetes para roteadores. Então veio o dia 7 de outubro e, enquanto o mundo se concentrava nos horrores físicos daquele dia, uma escalada paralela acontecia online. Em poucas horas, grupos de hackers até então desconhecidos surgiram, alegando ter acesso a dados civis e militares israelenses. Nas semanas seguintes, dezenas de milhares de registros foram vazados. Prontuários médicos, bancos de dados de identidade, informações pessoais de civis e soldados. Mais de 15 grupos cibernéticos ligados ao Irã, Hezbollah e Hamas participaram. Alguns divulgaram os dados publicamente, outros os espalharam na Dark Web. Tudo isso foi feito para intimidar, desestabilizar e minar a confiança. Novamente, isso não foi espontâneo, foi coordenado e, assim como antes de 7 de outubro, os sinais estavam lá. Então a pergunta é, como Israel responde? Não com discursos, mas com uma estrutura organizacional rápida? A estratégia cibernética de Israel hoje se baseia em 3 pilares: detecção precoce de ameaças, interrupção ativa dos meios do inimigo e ambiguidade estratégica. O primeiro é a detecção precoce. Israel trata o ciberespaço da mesma forma que tratamos o espaço aéreo. Todo sinal anormal importa. Dezenas de milhares de sondagens hostis são detectadas diariamente e rastreadas até infraestruturas ligadas ao Irã, tendo como alvo redes elétricas, sistemas de água, hospitais e até mesmo redes financeiras. Em 2020, uma operação cibernética iraniana tentou manipular os níveis de cloro em instalações de água em Israel. Ela falhou, não por causa de uma retaliação dramática, mas porque o sistema percebeu algo que não pertencia ali. Esse é o ponto: competência silenciosa. A segunda área é a disrupção ativa. A defesa cibernética em Israel não fica parada. Se uma rede hostil for identificada e mapeada, ela pode parar de funcionar corretamente. Servidores podem falhar, comunicações ficam lentas e infraestrutura ou instruções chegam atrasadas ou nem chegam.
Unidades cibernéticas iranianas ligadas ao IRGC sofreram repetidas falhas inesperadas durante momentos de tensão regional. A maioria nunca foi reconhecida publicamente, mas o padrão está lá, e o terceiro é a ambiguidade estratégica. Israel quase nunca confirma o sucesso cibernético porque a dissuasão cibernética funciona melhor quando seu adversário não pode medir o dano. A defesa antimísseis é muito visível, a defesa cibernética vive na mente. O Irã deve assumir que qualquer movimento digital, qualquer escalada, qualquer coordenação entre seus representantes já pode ter sido comprometida. Esse momento de hesitação, ele importa, porque a hesitação destrói o impulso deles. Críticos alegam que a guerra cibernética não impede mísseis, e estão certos. Dirão que ferramentas cibernéticas não impedem a proliferação nuclear, o que é parcialmente verdade, mas isso ignora o real sentido do ciberespaço. O ciberespaço não é um substituto, é um multiplicador. Ele ganha tempo e reduz a confiança, força a dúvida em sistemas autoritários. Eles temem a dúvida mais do que temem bombas. Quem falhou, quem vazou a informação, quem nos sabotou. Agora, essa suspeita corrói o poder por dentro. O futuro da guerra não é cibernético ou cinético, é os dois juntos. Cibernético é digital, cinético é guerra tradicional. Não é um ou outro, são os dois. E provavelmente, o exemplo mais claro disso já visto na história mundial foi quando Israel atingiu a rede de comunicação do Hezbollah em 2024. Quase ao mesmo tempo, milhares de pagers e rádios comunicadores dispararam. Isso não foi uma mensagem, foi uma operação. Isso mostrou o que está se tornando, a camada digital e a camada física, agindo juntas deliberadamente no mesmo momento. E se você está prestando atenção, é nessa direção que a guerra está indo. A defesa cibernética não faz manchetes, mas ela molda o resultado. Esse é o verdadeiro insight sobre a cúpula de ferro digital. Eu sou Deron Spillman, e isso foi Verdade, Leste.